Pronto. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês nessa noite. Amém? Glória a Deus. Interessante que eu quero falar algo interessante nessa noite. Sempre a palavra de Deus é interessante, né? E a palavra já começou desde o início, né? Quando o Senhor abriu o Salmo 40, digo, opa, vai falar sobre a esperança, né? E interessante que foi mencionado o Salmo 40, falando sobre a esperança, esperar no Senhor. E também na oração foi mencionado, né, que olhei para os montes, de onde me virá o socorro, né? Meu socorro vem do Senhor. Digo, a pregação já está aí. Já começou. O Espírito é o mesmo. Então, quando isso acontece, gente, isso é muito bom, porque o Espírito Santo está agindo, né? O louvor foi todo dentro daquilo que é a palavra para essa noite. Então, o Espírito Santo, ele está aqui. E ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Abra o teu coração. Deixa Deus falar o teu coração nessa noite. E eu quero falar um pouco sobre movidos pela esperança. Movidos pela esperança. Eu estava lá em casa esses dias, conversando com alguns irmãos. Eu não lembro quem que estava lá em casa. Nós estávamos conversando e de repente me veio a palavra na minha mente, movido pela esperança. Digo, poxa, é isso que eu vou pregar domingo. Glória a Deus por isso. E Deus falou muito ao meu coração sobre essa palavra, né? Movidos pela esperança. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos ler do capítulo 3 até o capítulo 3, do versículo 16 até o 29. Quero aproveitar já também para dar boas-vindas, né, para você que está nos visitando pela primeira vez, né? Você que veio pela primeira vez será muito bem-vindo, né? Nós nos alegramos com a presença de vocês. Amém? Vocês são muito especial para nós. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa falar o coração de vocês nessa noite. Que vocês possam buscar aquilo que vocês estão precisando do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Sejam todos, né, muito bem-vindos. Glória a Deus. O livro de Lamentações de Jeremias, do versículo 3, do capítulo 3, do versículo 16 até o 19, diz assim, Jeremias falando, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Já pensou? Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Meu sofrimento de Jeremias. Cobriu-me de cinza e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel, tudo coisas amargas. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Glória a Deus por isso. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, e para a alma que busca o bem, que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio
a salvação do Senhor. Salmo 40. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentar-se solitário e ficar em silêncio. Glória a Deus. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém? Baixe sua fronte. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Fala o nosso coração, Senhor. Aquilo que o Senhor já tem preparado, Senhor, para nós. Estamos aqui sedentos, Senhor, da Tua palavra. Precisando, Senhor, ó Deus, de alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, Pai. Fala conosco, Senhor. E tudo que for feito, tudo que for falado, Senhor, venha de Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que eu venha falar algo, Senhor, que não seja de Ti, Pai. Assim eu oro, Senhor. E também repreendo toda opressão contra a Tua obra, Senhor. Todo espírito maligno, ó Deus, que tenta trazer pensamentos ruins e contra a Tua palavra. Eu repreendo e anulo agora, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, ó Deus, buscar, Senhor, e também ouvir a Tua palavra com liberdade, que venha penetrar no nosso coração. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é muito interessante. Então, uma pessoa sem esperança é alguém sem sonhos, né? Sem ideais, sem futuro. É alguém sem otimismo, que não sente vontade de lutar, fica desanimada. Quando não há esperança, o desespero ocupa seu lugar. Pensamentos de derrota se apoderam da pessoa e aí sobrevém o fracasso. Pessoa sem esperança, né? Sabe, irmãos, quando nós perdemos a esperança, é porque a fé e a confiança já foram embora há muito tempo. Primeiro, a fé vai embora. A confiança vai embora. E aí a esperança também vai embora. Tem uma frase que diz, né, um dizer, que a esperança é a última que morre. E ela é a última que morre por causa disso. Porque primeiro morre a fé. Primeiro morre a confiança. E depois morre a esperança. Mas interessante que, da mesma forma como primeiro morre a fé e primeiro morre a confiança, depois a esperança, nós podemos também trazer à nossa memória quem pode nos dar esperança, como Jeremias consta aqui no versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? Então, quando nós trazemos à nossa memória quem pode nos dar esperança, as misericórdias do Senhor estão presentes na nossa vida, mesmo nós perdendo a esperança, aí a fé brota novamente. E brotando a fé, brotando a confiança, volta a esperança. Por isso que Jeremias disse, né, por isso eu tenho confiança. Como ele trouxe à memória aquilo que quem pode me dar esperança, que é as misericórdias do Senhor. Guarde bem essa palavra. Quando tudo parecia perdido, sem esperança, sem rumo, ele se lembrou de Deus, né? Podia trazer a sua esperança. E eu estava meditando sobre essa palavra, ainda hoje de manhã, e quando eu estava descendo, ia na casa lá embaixo para fechar, que aí ele tinha deixado aberta para ventilar, e à tarde eu vou fechar a casa. E quando eu estava descendo, eu estava orando. Orando a Deus, agradecendo a Deus.
Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, o Senhor é bom. E de repente veio uma palavra na minha mente. E eu achei muito interessante. Do nada veio uma palavra dizendo assim, ó, talvez seja para alguém aqui hoje à noite. E eu creio e tenho certeza que é para alguém aqui essa noite. Quando o que parece o fim, pode ser o começo de uma nova história. O que parece o fim, quando parece que está no fim, não há mais esperança, pode ser o começo de uma nova história. E aí, como o Espírito Santo completou, e uma boa história. Então, aquilo que você está lutando, que parece o fim, eu quero te dizer que é o começo, não é o fim, é o começo de uma nova história na tua vida. E é uma boa história. Uma boa história. Amém? Glória a Deus. Movidos pela esperança, né? Conforme nós lemos aqui, o relato aqui de Jeremias, e ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, né? Jeremias é mais conhecido como o profeta chorão, né? Pelas suas lamentações, né? E ele escreveu o livro de Lamentações logo após a queda de Jerusalém, em 586 a.C. Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, né? E o povo foi levado cativo, alguns morreram, os mataram, e muitos foram levados cativos. E os judeus haviam sido mortos, torturados, né? E o livro foi escrito em forma de um poema, em forma de um lamento, né? De um salmo de lamento por Jeremias, né? Um poema triste, com a intenção de que o mesmo fosse recitado em reuniões de cultos, o que é feito até hoje. Eles recitam esse lamento de Jeremias. Ele é lido no 9º dia de julho e agosto, que consiste em um dia de jejum. Eles tiram esse dia de jejum, se reúnem e lê essa passagem aqui de Jeremias, né, a lamentação de Jeremias, para lembrar a destruição do primeiro e do segundo templo. Isso aí é mais ou menos a história, né? Então Jeremias, ele profetizou por 40 anos a destruição de Jerusalém, pedindo para o povo se arrepender dos seus pecados. Mas o povo não se arrependeu dos seus pecados. E por que o povo não se arrependeu dos seus pecados? Porque eles achavam que, por eles serem povo escolhido por Deus, Deus sempre ia proteger eles. Eles não precisavam se importar tanto com o que eles faziam, porque eles eram um povo escolhido, né? E eu trouxe isso mais ou menos para a nossa realidade também. Às vezes a gente cristão, vem à igreja, tenta levar uma vida correta, a gente acaba se acostumando muitas vezes com a nossa vida cristã e acaba às vezes fazendo coisas erradas ou acaba pecando. Mas o Senhor conhece a minha fraqueza, o Senhor sabe, né, que eu sabe de todas as coisas, sabe que eu sou dele e sabe que eu sou uma pessoa boa. Então ele vai me perdoar. Mas nós não pedimos perdão. Então, se eu não peço perdão, Deus não vai me perdoar. Porque a gente se acostuma, às vezes, com a vida cristã, né? E assim o povo também. Achou que eles, por serem povo escolhido, eles não, tudo que eles fizessem, Deus ia livrar eles do castigo, né? Por isso que quando veio o castigo, Jeremias respondeu com grande compaixão, tristeza e desilusão. Profetizou por 40 anos, dizendo para o povo se arrependeu, o povo não se arrependeu. E de repente vem a destruição. E ele ficou triste com isso, né? Então, quando lemos aqui o capítulo 3, percebemos que Jeremias estava altamente deprimido. Estava com depressão. Estava triste, abatido, sem esperança, melancólico. E ele expressa isso de forma poética, como um salmo de lamento, né? Até de forma exagerada,
Se a gente for ver o lamento dele aqui, ele foi até exagerado no que ele lamentou, né? Mas, a princípio, ele culpa Deus, pois estava triste, desiludido e estava com medo. Veio um medo sobre ele. E quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos a confiança no Senhor, vem o medo. E tem um dizer, uma frase que diz assim: alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente seus medos e a sua fé morrerá de fome. Ora, alimente sua fé e o medo morrerá de fome. E Jeremias entendeu isso. E mudou completamente, né, o seu discurso. Aqui no capítulo 30 vê que ele mudou o discurso dele. Voltou a confiança, voltou a fé, voltou a esperança, né? Ele quer trazer à memória o que pode me dar esperança, no versículo 21. E é interessante porque ele lembrou das maravilhas de Deus. Ele não lembrou só do que aconteceu. Porque quando ele lembrou das maravilhas de Deus, quando ele lembrou da misericórdia de Deus, a sua fé brotou novamente. Ele disse: Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Ele tem mais maravilhas para o seu povo do que cobrança do seu povo, do que o que aconteceu com o seu povo. Por isso tenho esperança. Lembrou das misericórdias de Deus, né? Então, a primeira coisa que eu quero comentar hoje à noite no versículo 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus por isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não há fim. As misericórdias do Senhor, ela está para sempre. Ela está sempre presente na nossa vida. Mesmo diante dos nossos problemas, mesmo que nós tenhamos tido problemas, mesmo que nós tenhamos perdido a esperança, mas a misericórdia dele está ali, está sobre nós. Então, misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é sentimento de dor, solidariedade com relação a alguém que sofre. Solidariedade com alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Misericórdia é isso, solidariedade em relação com alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É dó, compaixão, piedade. Isso é misericórdia. Na verdade, Deus olha para nós e Ele vê a nossa miséria. Vê o quanto nós somos miseráveis. O quanto nós necessitamos dEle. O quanto nós precisamos da presença dEle. Deus olha para nós e olha para nós com compaixão. Olha com um ar de amor para cada um de nós. Porque a sua misericórdia não tem fim. E por causa delas é que nós não somos consumidos. Miséria e coração, exato. Exato. Uhum. Exatamente. Isso é maravilhoso. Vocês ouviram? Repete aí, pastor. Todo mundo ouviu. Então, na etimologia do significado, a misericórdia é formada de duas palavras, miséria e coração. Então, quando se fala da misericórdia de Deus por nós, significa que Deus colocou o coração dele na nossa miséria. Deus viu o nosso estado e se compadeceu, teve compaixão, né? Essa é a misericórdia. Glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bom.
Deus colocou seu coração na nossa miséria. Gente, isso é demais. São palavras assim que enchem o nosso coração. Glória a Deus por isso. E nós, muitas vezes, viramos as costas para esse Deus, né? E só procuramos Ele quando nós precisamos. Mas nós nos esquecemos que quando nós passamos pela dificuldade, pelas tribulações, Ele estava ali, sempre conosco. Glória a Deus por isso. Então Deus não fica indiferente a nada que passamos. Ele não fica indiferente a nada do que nós passamos. Muito pelo contrário, Ele sente a nossa dor. Ele nos conhece e sabe tudo o que se passa dentro de nós. Porque o coração dele está ali. A mão dele está sobre nós. Ele olha e ele observa cada um de nós. Então, nem sempre, eu coloquei algo aqui interessante, que nem sempre é fácil dizer a Deus tudo o que se passa dentro de nós. Nem sempre é fácil dizer a Deus tudo o que se passa dentro de nós. Porque o ser humano é composto por 1 trilhão de emoções e sentimentos. Né? Num único dia, podemos oscilar entre alegria e tristeza. Nós podemos estar alegres de manhã, sair de casa contente, e de repente vem qualquer coisinha que acontece, vem uma tristeza tão grande no nosso coração. E às vezes do nada. Às vezes a gente nem sabe de onde que vem. Às vezes o próprio inimigo coloca no nosso coração uma tristeza. Então a gente oscila num único dia, né, entre alegria, tristeza, amor e ódio. A gente olha com compaixão, tem amor, eu amo todo mundo, mas de repente a gente tem ódio, vem um ódio no coração, coragem e medo. Ao mesmo tempo que nós temos coragem, de repente nós temos medo. Isso pode acontecer tudo num dia só. Confiança e dúvida, fé e incredulidade. Quantas vezes nós nos deparamos com certa situação na nossa vida e nós enfrentamos a situação porque nós temos fé. Mas de repente essa situação aperta um pouquinho mais e você vai perdendo a fé. E quando tu vê, tu já está incrédulo e começa a não crer mais, não confiar mais, né? Isso pode acontecer tudo num dia só. Fé e incredulidade. A verdade é que muitas vezes nós não conseguimos identificar o que se passa dentro de nós. Há um turbilhão de coisas passando na nossa cabeça. Há um monte de pensamentos, né, que passa na nossa mente muitas vezes, isso num dia só. E muitas vezes nós não conseguimos identificar o que está acontecendo conosco. E a gente se depara muitas vezes com essa situação, né? E a gente sente uma certa angústia, você sente o coração apertado, né? Sensação ruim, um peso. E a gente não sabe por quê. A gente não consegue expressar para Deus o que está acontecendo comigo, né? Mas Deus conhece. Deus conhece no mais íntimo, lá no fundo do nosso coração. E Ele sabe o que se passa dentro de nós. E Ele consegue identificar cada ponto que traz tristeza, que traz confusão na nossa mente. Ele consegue identificar cada um deles, né? E Ele sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe o que se passa e tem misericórdia de nós. Por isso que a misericórdia dele nos alcança. Glória a Deus. Deus é misericordioso e Ele te conhece. Ele conhece o mais íntimo. Cada um de nós tem um mundo dentro de nós. Cada um de nós tem o seu mundo dentro de você. Deus conhece esse mundo que há dentro de você. Deus conhece cada pensamento teu. Deus conhece cada luta que você passa. E Ele consegue identificar
Cada ponto que está te prejudicando. Isso é misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. Lá em 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9, diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Gente, isso é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Gente, depois continua ali, né? Nisso você cometeu uma loucura, né? Falando já do contexto, né? Mas o importante é que ele olha e ele vê, né? E ele nos fortalece. Glória a Deus por isso. Lá em Hebreus 4,13, né? Livro de Hebreus 4,13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos do Senhor. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo que nós fizemos, tudo que se passa dentro de nós, vamos ter que prestar conta diante de Deus. Mas os olhos deles, nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele está presente na nossa vida o tempo todo, para nos fortalecer, mas também para nos puxar a orelha muitas vezes e nos colocar no caminho. Isso que é o bom de Deus. Que muitas vezes nós trilhamos um caminho e nós se desviamos desse caminho. Mas o Senhor vem, puxa a nossa orelha e coloca de volta no caminho. E muitos resistem a esse puxão de orelha e querem continuar no caminho. E Deus solta. Se ele quer continuar, Deus solta. E tá bom, então vai. Né? Só que as consequências vêm. Mas Deus está de olho. Ele está cuidando de você. A hora que você compreende isso, ele vai lá e pega a tua orelha e traz de volta. E você começa no caminho certo. Glória a Deus por isso. Deus nos conhece. Depois, ali no versículo 26 de Jeremias, das Lamentações de Jeremias, assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Temos que ter paciência, diz o Senhor. Sabe, muitas vezes nós oramos para o Senhor e temos pressa naquilo que nós pedimos para o Senhor. Nós oramos e colocamos diante de Deus as nossas mazelas, as nossas questões, e temos pressa para que o Senhor nos atenda. E muitas vezes Deus só quer que nós ficamos em silêncio. Ele só quer que nós temos paciência. Eles tenham paciência e fiquem em silêncio. Eu estou cuidando de você. Só isso que Ele quer. E nós, às vezes, atrapalhamos o plano de Deus porque nós queremos que aconteça. E nós oramos e nós pedimos para Deus: Senhor, Tu não está ouvindo a minha oração? Porque nada está acontecendo. O Senhor está alheio a meus problemas. Eu preciso disso agora. Deus diz: calma, tenha paciência. Salmo 40. Tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele se inclinou para mim. Olhei para os montes. Tudo a ver, né? Glória a Deus. Olhei para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista. Aflição. Estava aflito. Preocupado. Um monte de coisas acontecendo. Davi olha para os montes. Aos deuses, com D minúsculo, né? Aos deuses do povo lá,
exposto, e ela olha para os montes e diz: de onde me virá o socorro? Será que o meu socorro vem desses deuses pagãos? Vem dessas estátuas? Vem desses deuses aí? Aí ele lembrou, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus por isso. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Olhei para os montes, de onde me virá o socorro. Nós temos que dar valor a essas palavras da Bíblia. Muitas vezes nós lemos como fosse ler um livro e não deixamos aquilo penetrar na nossa alma, no nosso espírito. Leia e medite na palavra de Deus e essas maravilhas vai começar a trabalhar na tua vida. E no momento que você precisar, no momento certo que você estiver na angústia, estiver precisando do socorro do Senhor, Ele vai trazer à tua memória essas palavras. Aí tu vai olhar para o monte, vai olhar na tua janela da tua casa e olha para os montes. Diz: de onde vai vir o meu socorro? Isso vai ser automático. E você vai começar a meditar sobre isso. O meu socorro vem do Senhor. Isso vai acalmar a tua alma. Vai trazer um refrigério para a tua alma e você vai se aquietar. E o Senhor está agindo. Ele está trabalhando na tua questão. E Ele está trazendo o livramento que você precisa. Glória a Deus por isso. Talvez você orou. Uma frase que eu achei interessante é que talvez você orou e orou e orou e ainda continua angustiado. Mas eu quero dizer uma coisa, não é falta de fé. É só descansar. Só isso. Só descansar. Não é falta de fé. Se você orou, buscou o Senhor e Ele está em silêncio, e você vê que a tua oração parece que não foi, não é falta de fé. É só descansar. Descansar. Paciência. E o Senhor vai inclinar seus ouvidos. E Ele ouviu o teu clamor. Amém? Jeremias entendeu também que as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele entendeu que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ele entendeu que as misericórdias do Senhor não têm fim. É incalculável, imensurável, que não tem limite, não tem fim. Deus está sempre presente, está em todo lugar. Não há nada que passe despercebido aos seus olhos. As suas misericórdias não têm fim. Não tem limite. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele está atento dia e noite e conhece o teu assentar e o teu levantar. Tem uma palavra que diz no Salmo que Ele não tosquenejará. Ele não dorme, o guarda de Israel. Ele cuida do seu povo dia e noite. E no Salmo 139, ele diz que Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele conhece tudo o que se passa dentro de nós. Conhece tudo o que vai acontecer conosco e o que está acontecendo conosco. Ele conhece todas as coisas, porque as suas misericórdias não têm fim. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós. Busque o Senhor. Ele está dizendo para buscar Ele, e serei achado de vós. Então, quando você ora, e as coisas não acontecem, não é falta de fé.
O Senhor já viu. Você achou Ele. É só descansar. Descanse nele. Ele está atento a tudo o que se passa conosco. Mas nós é que temos que buscar. E por causa de suas misericórdias, que não têm fim, Ele nos assiste. Glória a Deus. Portanto, você não está só nesse mundo. Tem alguém que te ama, alguém que te conhece e se importa com você. Tem alguém que se importa com você. Ele te ama. Ele quer o melhor para você. Ele quer te salvar. Ele quer a salvação de todos. Jeremias 17, 7. Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. Glória a Deus. Jeremias também entendeu que ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por causa delas nós não somos consumidos, no versículo 22. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia. Posso encontrar a misericórdia do Senhor. E Ele diz que por causa dela, da sua misericórdia, nós não somos consumidos. Significa que a graça e a fidelidade de Deus são novas e presentes todos os dias, mesmo diante de falhas e pecados humanos. Mesmo que eu pequei, mesmo que eu tive falhas no dia anterior, mas no outro dia de manhã as misericórdias deles estão ali. Ela se renova a cada manhã. Para quê? Para que eu possa me arrepender. Ele se mostra presente na minha vida todos os dias. E Ele espera que nós venhamos a buscá-lo. A bondade de Deus é a razão pela qual as pessoas não são consumidas, pois Ele oferece a cada dia, a cada novo dia, a oportunidade de recomeçar a confiar em sua bondade e misericórdia. Ele nos dá essa oportunidade a cada dia de nós confiarmos nele e buscar a sua misericórdia. Grande é a sua fidelidade. Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Jeremias 1,12 diz assim: E disse meu Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus não vai contra a sua palavra. Ele busca, ele é fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus não falha. Tudo o que Ele faz é justo e bom, sem erros. Tudo o que Ele faz é justo e bom, sem erros. Quando Deus age, podemos confiar que Ele vai fazer o que é melhor para nós. Pois Ele é fiel e às vezes não é. Ele é fiel. Às vezes não é como nós esperamos. Às vezes nós oramos e pedimos a Deus algo. E Deus age de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque Ele conhece o que é bom. Aliás, Ele sabe o que é bom para nós. E às vezes aquilo que nós pedimos não é bom para nós. Não é o que Ele quer para nós. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele quer o melhor para cada um de nós. Né? Ele é fiel à sua palavra. O Salmo 117, 2, capítulo 17, versículo 2, diz assim: Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a sua fidelidade é para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Em 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Se formos infiéis, não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus.
Jeremias entendeu também que a porção do Senhor, ele diz assim: a minha porção é o Senhor. No versículo 24 ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, seu sentimento. Portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. A expressão porção na Bíblia tem o sentido de parte ou pedaço. Interessante isso. Que cabe a alguém. Jeremias quer dizer que todas as coisas, sejam grandes ou pequenas, boas ou ruins, não podem preencher a vida do ser humano. Só Deus pode fazer isso. Quer dizer, porção é um pedaço, é parte de mim. A minha porção ao Senhor, quer dizer, aquele pedaço que me falta, aquele vazio que há dentro de mim, é o Senhor, né? A minha porção ao Senhor, é Ele que vai preencher, é Ele que vai me completar, né? Há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus, portanto, só Ele pode preencher esse vazio. O Senhor é a minha porção, diz Jeremias, né? É o que me completa, é o que me preenche. Em João 6,35, Jesus ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus nos preenche completamente. Ele nos satisfaz plenamente, porque Ele preenche aquele vazio que há dentro de nós, aquela porção, aquele pedaço que falta em nós. É Ele que preenche, né? Não tente preencher esse vazio com coisas do mundo, pois terá problemas. Não tente preencher esse vazio com coisas do mundo, porque aí terá problemas. Só Deus pode preencher esse vazio. O mundo, depois a Bíblia diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. E para encerrar, movidos pela esperança, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esperarei nele. O Salmo 40, né, que nós falamos tanto hoje, quero que saia com esse salmo bem marcado no teu coração nessa noite. Assim, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu o seu clamor. Isaías 40, 29 a 31 diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças no que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus por isso. Deus é a nossa esperança em toda e qualquer situação. Ele é a nossa esperança. Uma pessoa sem esperança é alguém sem sonhos, falamos antes, sem ideais, sem futuro, é alguém sem otimismo, que não sente vontade de lutar, fica desanimado. Quando não há esperança, o desespero ocupa o seu lugar. Pensamentos de derrota se apoderam da pessoa, aí sobrevém o fracasso. Diante da crise, dos problemas, tenha esperança. Por mais difícil que seja, por mais desanimador
adiante a tua situação, tenha esperança. Deus é contigo. Deus sabe de tudo. Ele conhece a tua vida, conhece o que está se passando contigo, porque Ele está contigo. Ele está sentindo a tua dor. Ele sente a nossa dor. E Ele sabe o quanto você está sofrendo. Porque Ele deu o seu filho e Ele sabe do sofrimento do filho dele em favor de cada um de nós. Glória a Deus. Deus é a nossa esperança, né? Diante da crise, dos problemas, tem esperança. Jesus é a nossa esperança. Esperança da salvação. O que parece ser o fim pode ser o começo de uma nova história, uma boa história. Leve isso no teu coração. O que parece ser o fim pode ser o começo de uma nova história da tua vida. E o Espírito Santo completa ainda uma boa história. E a maior esperança que nós temos é a esperança da salvação. Seja movido por essa esperança. Viva com essa esperança. Coloque ela como o motivo da tua vida. Eu vivo porque eu tenho esperança da salvação. Eu vivo porque Jesus me comprou. Porque Jesus vai me salvar, Ele me salvou. Viva nessa esperança. Conclusão: por pior que seja a situação, sempre confie em Deus. Por pior que seja a situação, confie em Deus. A situação de Jerusalém não mudou após a oração de Jeremias. A gente vê lá que Jeremias se lamentou, orou por 40 anos, todos se arrependeram. Depois do lamento dele, a situação não mudou para o povo. Mas o desânimo de Jeremias, isso mudou. Ele mudou. E aí ele pôde se chegar a Deus com mais confiança, né? Seu fracasso também mudou. Não se sentiu mais fracassado. Se sentiu ativo. Se sentiu importante. Se sentiu fortalecido. Que o Senhor o fortaleceu. Trouxe novamente a sua esperança. A esperança de um Deus que tudo pode. É isso que você tem que colocar no teu coração. Uma esperança de um Deus que tudo pode. Portanto, diante da crise, tenha esperança. Não desanime. A esperança é uma virtude espiritual que oferece um futuro seguro e cheio de expectativas positivas, que não depende de condições humanas, mas sim da fé e da confiança inabalável na pessoa e nas promessas de Deus. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Ele é o alicerce para uma vida de confiança e paz, mesmo em tempos difíceis. Mesmo que você esteja passando uma situação muito difícil, tenha sempre como alicerce a confiança em Deus, a esperança em Deus. Portanto, seja movido pela esperança. E para terminar, tenha sempre em mente a esperança da volta de Cristo. Viva nessa esperança. A cada dia, a cada momento. Viva essa esperança de que o Senhor Jesus vai voltar. Ele está voltando. O povo de Israel, convertido, se alguém pedir para ele, quando Jesus vai voltar? Ele vai te dizer assim, no próximo piscar de olhos. Esperança. Todo momento. Viva essa esperança. Esperança é uma confiança firme nas promessas de Deus. Especialmente a expectativa
da vida eterna e da salvação por meio de Jesus Cristo. Vou repetir: a esperança é uma confiança firme das promessas de Deus, especialmente a expectativa da vinda, da vida eterna e da salvação por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Completando aqui, lá em Tito, na carta de Tito diz assim, 2,13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aguardando a bem-aventurada esperança, ou a bendita esperança, que tem em outra tradução. Uma bendita esperança, que é a volta de Cristo. Bendita esperança, que é a volta de Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Viva essa esperança a cada dia, a cada momento. Não se desespere. Deus é contigo. Sai daqui nessa noite com essa certeza que Deus é contigo. E se você orou, e você até agora não teve a resposta, não é falta de fé, é só você se acalmar, esperar, e o Senhor está agindo. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Quero orar com você. Peça para o Senhor renovar em você essa esperança. E se você enfraqueceu na fé, se você talvez já está perdendo a esperança em algo, pede para o Senhor nessa noite renovar essa esperança, a fé, a confiança nele, e você vai sair daqui renovado, em nome de Jesus. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, ó Deus, vindo na tua palavra nessa noite, Senhor, que para tudo há esperança, e nós devemos ser movidos pela essa esperança, e o Senhor é a nossa esperança. Eu quero colocar, Senhor, nesse momento, cada um que está aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, tem pessoas aqui, Senhor, que talvez já perderam a esperança em algo, Senhor, em um sonho, ou em alguma situação em sua vida, Pai. Mas nós trazemos a memória nesse momento, como Jeremias, aquilo que pode nos dar esperança, que é a tua misericórdia, Pai. Renova, Senhor, a esperança, Senhor, no nosso coração, Pai. Renova, Senhor, a nossa fé. Traz uma fé inabalável, Senhor, no nosso coração nessa noite, Pai. Ó Deus, uma confiança plena em Ti, Senhor, sabendo que tudo o que acontece conosco, o Senhor está sabendo que tudo que nós passamos, o Senhor está presente, e o Senhor sabe de todas as coisas. E nós queremos colocar nesse momento diante de Ti, Senhor, toda a nossa vida, Senhor, nossa situação, Pai. Responde a cada uma delas, Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós não sabemos como colocar diante de Ti, Senhor, a nossa situação, Pai. Mas Tu conheces o nosso coração e sabe cada ponto, cada situação nossa. Cuida de cada um, Senhor. Dá, Senhor, força, Senhor, àquele que está cansado, Pai. Dá força, Senhor, àquele que precisa de ser renovado, Senhor. Na fé, na esperança, no corpo, Senhor. Ó Deus, no corpo físico, Pai. Traz, Senhor, um fortalecimento sobrenatural nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, como diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em Isaías 40. Renovados pelas Tuas forças, Senhor. Força vinda de Ti, Senhor. E nos guarda, Senhor. Nos proteja, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda nosso coração.
e a nossa mente, para não vacilarmos, para não desfalecermos, Senhor, para que a nossa fé não possa morrer, Senhor, para que a esperança, Senhor, esteja sempre presente, ó Deus, na nossa vida, Pai. Assim nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre atende a nossa oração, e nós esperamos em Ti, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso castelo forte, a nossa segurança, o Senhor é o nosso refúgio. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite, Pai. Fortaleça cada um, Senhor. Guarda, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai sair daqui renovado nessa noite? Amém. Então dá uma salva de palmas mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus.